Olá, espero que esteja tudo bem com você aí, onde você está. Vamos seguir aqui com o estudo da Palavra de Deus, a lição na Escola Sabatina. Hoje é quinta-feira, 14 de agosto. E o título da lição de hoje é o mesmo título aqui da lição da semana, o pão e a água da vida. Nós estamos vendo essa semana a respeito da peregrinação do povo ali dos hebreus, né, dos israelitas pelo deserto e a murmuração deles quanto à água que estava escassa, em relação também à fome que eles passavam, né, e que Deus deu ali codornizes, maná para eles e também água que saiu da rocha, né? E aqui o interessante é que no capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, porque Paulo ele vem falando aqui nessa carta aos Coríntios, desde o capítulo, logo, todo o capítulo 11 vem falando a respeito do exemplo que o povo de Israel deixou para a gente, né, peregrinando no deserto. Capítulo 10. E diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, Paulo vem falando a respeito dessas situações que eles passaram ali no deserto, da água da rocha que eles tomaram, do pão que descia do céu que eles comeram. E aqui ele vem falando a respeito dos exemplos que eles nos deixaram, ou seja, coisas que a gente deveria evitar, né? A murmuração e tal. E aqui no verso 11 ele diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então o apóstolo Paulo diz que o que eles passaram lá, a murmuração deles, a falta de paciência e tal, foi relatado, foi escrito para que hoje servisse de exemplo para nós, para que nós não fôssemos pessoas queixosas, para que a gente não fosse murmurador, reclamador das coisas, né? E então, esses exemplos mostram para a gente também a respeito do pão e da água que eles receberam, que eles comeram e que beberam. E o título da lição dessa semana, o pão e a água da vida. E nós vamos ver aqui em dois textos, nos mostrando o que de fato significa esse pão e essa água da vida. E o primeiro texto, na verdade, os dois textos estão no livro de João, o primeiro no capítulo 4, e vem nos mostrando aqui o diálogo que Cristo teve com a mulher samaritana junto ao poço. Jesus se aproxima, pede água e a mulher fala assim: olha, mas eu sou uma mulher samaritana, como é que você, sendo judeu, pede água para mim? Porque eles não se davam bem, né? Então, Jesus disse assim: olha, se você soubesse quem te pede água, você é que pediria água para ele. E ali naquele debate, Jesus mostra para a mulher que ele era a verdadeira água da vida, né? Ele era a principal água. Ele diz assim: aquele que tomar dessa água nunca mais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar por toda a eternidade, né? E ele continua, Jesus se revela para aquela mulher e tal. Então aqui vem mostrando para a gente que a importância para nós nesta vida é aceitar Jesus Cristo como nosso alimento principal. O segundo texto, também aqui no livro de João, está no capítulo 6 e vem aqui trazendo para a gente do verso 31 até o verso 51, que é Jesus agora conversando com outros judeus ali e ele explicando para os judeus a respeito do pão, né? Porque aqui diz assim, já no verso 31, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Se referindo a ele mesmo, né?
É tanto que as pessoas, ele fala aqui com eles, e aquele que comer desse pão eu ressuscitarei no último dia. E as pessoas lá questionavam para ele, a murmuração dos judeus, né? Está aqui o subtítulo na Bíblia, diz assim, não, mas esse aí não é filho de José e de Maria? Como é que ele está falando que ele desceu do céu? Porque não entendiam a respeito do nascimento miraculoso de Jesus Cristo, né? Ele como sendo Deus, porque quem deu a água para os israelitas e o maná não foi Moisés. Apesar de Deus ter mandado para Moisés, ter mandado Moisés ferir a rocha, não foi Moisés que deu a água, foi o próprio Jesus quem deu a água e o pão da vida ali para aquelas pessoas no deserto. Então, aqui no comentário da lição, vem falando que Deus concede a nós o seu Espírito Santo para fortalecê-lo, né, a gente, com espírito de poder, de amor e de moderação, não com reclamação, com queixas, com egoísmo, né, com vaidades, não. Ele nos dá o Espírito para nos fortalecer em amor, em moderação, em sabedoria. E aqui fala assim também que para nós fugirmos dos padrões de vida deste mundo, né, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui, ainda no comentário da lição, diz: a mulher samaritana descobriu que Cristo oferece algo que ela não pode obter em nenhum outro lugar. É Deus que desperta em nós a sede interior por paz, alegria e felicidade. Portanto, somente Ele pode satisfazê-la. Veja, o que Deus pode nos dar, nada nesse mundo pode nos oferecer. A paz, a sabedoria, a felicidade, a alegria nesta vida aqui, verdadeira, só Deus pode nos dar. Tá? Não são os nossos bens, o dinheiro, nada que a gente possa comprar, nada que a gente possa vislumbrar. A verdadeira alegria só Deus pode nos dar. Tá? Aí agora é a gente ter a verdadeira percepção do que é a alegria. Né? No contexto do maná, Jesus explicou que foi Deus e não Moisés quem havia provido esse alimento ao povo. Então ele declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Jesus destacou 3 vezes que ele é o pão do céu, o pão da vida. Tá? Assim como o maná no deserto era o pão do céu, a água da rocha era a dádiva de Cristo para saciar a sede de seu povo. Além desses aspectos físicos, o pão e a água também tinham significado espiritual, pois Jesus é o pão da vida e a água da vida. Por isso, é somente nele que nossa sede e fome espirituais podem ser verdadeiramente saciadas. Que nós tenhamos essa verdadeira percepção, né, e entendimento, para que, de fato, nós possamos colocar as nossas expectativas, a nossa fé, a nossa segurança nas mãos desse Deus maravilhoso. E que a gente tenha essa certeza de que só dessa forma nós vamos ter aqui a verdadeira alegria e também a percepção real de que é Deus quem vai nos dar essa alegria e essa possibilidade de alegria não apenas neste momento aqui, mas por toda a eternidade, tá bom? Nós, de fato, colocamos isso na nossa mente, na nossa cabeça, para a gente viver assim como a Bíblia nos diz, com espírito de amor, de alegria, que a gente não venha colocar esperança, perspectiva em outras pessoas, tal, mas que a gente esteja sempre confiando em Deus e na promessa que Ele tem para cada um de nós. Então, que nós possamos aceitar essa água e esse pão da vida sempre, tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus, te agradecemos por tua bondade e misericórdia, te agradecemos pelo teu Santo Espírito em nosso meio, para que possamos entender melhor a tua palavra e aceitar de fato o Senhor em nossas vidas, o teu sacrifício, aceitar o Senhor como água e pão da vida em nossas vidas. Que o Senhor venha nos saciar e que nós possamos deixar todo o resto em segundo plano e que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas sempre. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Vamos viver de uma maneira digna, segundo a vontade de Deus, sem murmuração, sem reclamações, né? E aceitando os propósitos divinos para as nossas vidas. Então é isso. Fique com Deus. Até o nosso próximo estudo. Tchau.